O que está acontecendo com o crédito rural em 2025? Mas calma, o mundo não está acabando, o crédito rural não está acabando, mas estamos passando por um processo, por um momento, melhor dizer assim, um momento desafiador. Para a gente falar sobre o que está acontecendo com o crédito rural em 2025, eu fiz 3 anotações para guiar a gente nessa conversa: orçamento federal, custo do dinheiro e inadimplência no agro. Então vamos lá. Cenário para o crédito rural. Primeiro que a gente começou o ano com uma surpresa. Em fevereiro, o crédito rural com recursos controlados, que é o crédito rural que a gente conhece, que o produtor chama de taxa barata. O crédito rural foi suspenso em meados de fevereiro, entre 19 a 20 de fevereiro. Voltamos a operar normalmente. Mas afinal, por que foi paralisado o crédito rural? Agora voltou, tudo bem, mas me responde, professor, por que paralisamos? Primeiro que o plano safra 24-25 e o plano safra sempre tem duas cabeças, né? Igual carro, lembra do carro, Corsinha 98, 99? Eu tive um. Tem duas cabeças, 24 e 25. A gente já enfrenta o primeiro desafio. O plano safra, ele está inserido em 2 anos fiscais, ou seja, 2024 e 2025. Quer dizer que o governo deve prever recursos, ou seja, dotação orçamentária para custear o plano safra na lei orçamentária de 2024 e na lei orçamentária de 2025. Mas espera aí, o que é a lei orçamentária? A lei orçamentária anual, o governo envia para o Congresso todo final de ano. Se eu não me engano, até outubro ele envia a lei orçamentária do próximo ano para ser analisada no Congresso. Essa lei orçamentária do próximo ano, ela estima as receitas e ela fixa as despesas. É como se ela separasse uma caixinha para o custeio, para o subsídio do plano safra 24 e 25. Então a gente precisou separar um pouco na lei orçamentária de 2024 e um pouco na lei orçamentária de 2025. E já existem propostas no Congresso para que o plano safra seja alterado de data. Tá? Já existem discussões para que o plano safra, em vez de começar 1º de julho, comece 1º de janeiro e ter a coincidência com o ano fiscal. Mas isso é só especulação por enquanto, tá bom? O que acontece com o orçamento federal? Quando o governo fez a previsão no ano passado, ele talvez não imaginava que a gente ia ter uma Selic ascendente igual nós temos hoje, certo? Selic vem subindo, agora 13,25, quando eu estou gravando esse vídeo, a tendência é de chegar a 15% ao ano. E a Selic basicamente é o custo do dinheiro na economia. Não vou falar sobre ela agora, vou falar depois. Mas falando do orçamento federal, foi suspenso o plano safra 24-25 porque é como se acabasse aquele dinheiro daquela caixinha. E a gente tem que lembrar que dentro da lei orçamentária anual, onde nós reservamos um valor para subsídio ao plano safra, não é apenas para as operações daquele ano, mas também é para as operações que estão estocadas de planos safras passados, porque o produtor faz operações há 3, 4, 5 e temos linhas com 10 anos. Então o que acontece? Como a Selic subiu muito, esgotou-se mais rapidamente a caixinha lá de 2024. E como em 2025 a lei orçamentária anual, no momento em que eu estou gravando esse vídeo e no momento da suspensão do plano safra, não havia sido aprovada ainda, o que acontece? Não tinha o que fazer. Via de regra, de antemão, o que o governo teve que fazer? Como não tinha possibilidades ali dentro da lei orçamentária anual, porque ela não havia sido aprovada ainda, o governo teve que publicar uma medida provisória de 4 bilhões de crédito extraordinário para o Plano Safra. Então, o Plano Safra 24 e 25, se a gente olhar o quanto saiu do bolso do Tesouro, foram em torno de 20 bilhões para o subsídio do Plano Safra 24 e 25 até agora, tá? Mas eu lembro que no ano passado, em maio do ano passado, o pedido era: nós precisamos de 22 a 25 bilhões para o Plano Safra. E o governo separou 16 bilhões. 16 bilhões mais 4 que liberou agora, nós temos aí 20 bilhões de custo para o Plano Safra, mas isso totaliza mais de 140 bilhões em operações de crédito para o produtor rural lá na ponta com recursos controlados. Então, esse primeiro desafio, orçamento federal, nós já voltamos a operar, mas a gente sabe que a demanda dos produtores está muito aquém do que o governo consegue oferecer de subsídio. Por isso que os produtores muitas vezes estão aí se financiando, na medida do possível, com recursos livres das instituições, mercado de capitais e outras formas de financiamento, com a revenda muitas vezes. Claro, crédito mais caro nessas outras fontes, mas é insuficiente. Todo o orçamento que a gente tem do Plano Safra é insuficiente para financiar todo o agronegócio. Então é natural que a gente tenha outros players, outros meios de financiamento para o produtor. Natural não, isso é até necessário, tá? Segundo ponto que eu vou falar, custo do dinheiro. Então vem aqui comigo para a tela do computador. Selic, basicamente o custo do dinheiro na economia. O que acontece? Plano Safra 24 e 25 começou lá dia 1º de julho. A gente tinha uma Selic a 10,5. Claro que a gente sabia que a previsão era um viés de alta da Selic, mas hoje ela está 13,25. Quer dizer que o custo do dinheiro na economia tem aumentado.
Então, o que está acontecendo com o crédito rural? Primeiro, a gente falou de orçamento federal, falamos que o crédito rural subsidiado, que é aquele recurso com taxa barata para o produtor rural, está mais escasso devido a um aperto no orçamento da União. E agora a gente está falando do custo do dinheiro. Professor, o que tem a ver o custo do dinheiro? Primeiro, o custo do dinheiro, quanto mais ele aumenta, mais desafiador e maior é o custo do plano safra, maior é o custo que o governo tem para continuar oferecendo uma taxa barata para o produtor, porque o custo do dinheiro subiu. Mas aqui no custo do dinheiro, eu queria focar o seguinte: o que está acontecendo no crédito rural em 2025, olhando para o custo do dinheiro? Nós podemos esperar um crédito rural mais caro para o produtor. Professor, mas espera aí, o recurso controlado vai aumentar? Agora não vai, mas no próximo plano safra, dia 1º de julho, a gente não tem muito para onde fugir. Com certeza a gente vai ver um aumento nas taxas nas operações. Não sei se vai ser no Pronaf, no Pronamp e demais, qual vai aumentar, qual não vai, não sei te dizer. A gente não tem previsão ainda, mas com o custo do dinheiro mais alto, a gente pode esperar uma calibração para cima das taxas do Plano Safra. Isso que eu estou falando de recurso controlado. Quando eu falo de recurso livre das instituições, que hoje está girando ali, depende muito da instituição, né? Mas ali entre, vou dizer o seguinte, como a gente tem várias fontes também, eu vou dizer entre 14% e 20% o recurso livre das instituições, porque nós temos ali os recursos com fonte poupança, mais barato, e os outros recursos com fonte LCA, mais caros. E depende muito da instituição, da estrutura de cada instituição. Mas com o custo do dinheiro subindo, o que a gente pode esperar? Um dinheiro mais caro para o produtor, seja no recurso controlado ou no recurso livre. E no recurso livre, muito mais caro do que a gente vê hoje. Só que o que acontece? Isso vai pressionar a margem dos produtores, porque grande parte dos produtores utilizam crédito rural, seja controlado e ou livre. E a gente está vendo o aumento do custo do dinheiro. Consequentemente, isso vai chegar no bolso do produtor com um crédito mais caro. Então, o que está acontecendo com o crédito rural em 2025 na ótica do custo do dinheiro? Nós estamos vendo o custo do dinheiro aumentando e as taxas para o tomador, para o produtor rural lá no final, também subindo. Tá? E mais um ponto que eu queria falar sobre a inadimplência no agro. Agora volta aqui comigo. Sobre a inadimplência no agro. No último relatório de economia bancária, nós vimos o crédito rural tendo vou dizer assim, uma inadimplência maior, que nós no mercado financeiro chamamos de ativo problemático. Mas, quando um crédito fica inadimplente, tá? Mas nós vemos aí um aumento da inadimplência no agro. Isso acendeu um alerta para as instituições financeiras, para os financiadores, vou dizer assim, não apenas para as instituições financeiras, mas para todos os financiadores da cadeia do agronegócio. Então a inadimplência no agro subiu. Isso pressiona os financiadores a serem mais, vou dizer assim, mais conservadores na concessão do crédito. Olhar muito bem a situação da garantia, exigir mais garantias, olhar muito bem a questão patrimonial, endividamento, a questão financeira do produtor rural. Então esse ano a gente pode esperar, que estamos vendo já, né? Orçamento federal, um desafio, porque a gente tem aí o próximo plano safra, e além do custo do dinheiro ter aumentado, a gente já tem mais um desafio, que é o nosso resultado fiscal. Isso é um grande desafio para nós. Custo do dinheiro na economia subindo e a inadimplência no agro subindo também. Então todos os financiadores perceberam esse cenário e os financiadores em geral estão mais conservadores. O que eu digo para o produtor rural? O produtor rural tem que cada vez mais olhar o negócio dele como uma empresa. Utilizar a ferramenta de gestão, saber qual que é o preço de venda, qual que é o custo de produção e qual que é a margem, e conhecer também os seus indicadores. Conhecer o seu nível de endividamento, conhecer a sua margem de lucro, conhecer o seu resultado ali no final das contas, no final da linha. E isso as instituições financeiras também estão desenvolvendo programas junto à comunidade, junto aos produtores rurais, para ajudá-los nessa gestão financeira da propriedade. Porque enxergar a propriedade rural como uma empresa não é nem luxo nem moda, é necessidade. O mercado financeiro está cada vez mais olhando a propriedade rural como uma empresa, e você, se é produtor rural, também precisa olhar para a sua propriedade e falar assim: isso aqui é um negócio, isso aqui é uma empresa rural, é uma empresa muitas vezes familiar, e ela precisa gerar resultado. E ela precisa rentabilizar o patrimônio, rentabilizar tudo que foi investido nela, principalmente meu esforço. Então precisa conhecer esses indicadores. Tá? Tô até devendo um vídeo aí para vocês com relação a isso. Mas, pessoal, então, isso é o que está acontecendo com o crédito rural esse ano. Crédito rural do governo federal, que vem lá, subsídio do governo federal mais escasso, custo do dinheiro subindo, encarecendo o crédito para o produtor, e a inadimplência no agro, trazendo aí um cenário mais
restritivo de oferta de crédito por parte dos financiadores do agronegócio. Então, os produtores podem esperar mais exigências na concessão de crédito, seja no mercado financeiro, ou seja, abertura de limite nas revendas, para fazer operações de barter, etc., ou qualquer tipo de operação, seja ela no mercado de capitais também olha muitos indicadores do produtor rural, olha o nível de endividamento. Então eu digo, olhar a atividade agropecuária, olhar a propriedade rural como uma empresa, não é luxo nem moda, é questão de sobrevivência, tanto para o produtor quanto para o mercado financeiro, para os financiadores do agronegócio. Beleza? Então isso é o que está acontecendo no cenário do crédito rural em 2025. A gente não sabe como vai ser o plano safra 25-26 ainda, mas a gente tem um cenário desafiador. Não é o fim do mundo, mas é um cenário, assim como os outros anos todos tivemos desafios, mais um ano para a gente saber lidar com os desafios, para a gente passar muito bem por 2025. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aqui seu comentário, seu like e um grande abraço.